Olá pessoal, eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês nesse grande momento de oração, de fé, de entrega e também de aprendizado na palavra de Deus. Irmãos, antes de orarmos, eu gosto muito de trazer uma reflexão, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. E é muito importante você alimentar a sua fé, porque Deus, ele faz a parte dele. O papel de Deus é fazer o impossível, mas o seu papel é alimentar a sua fé. É você preparar o terreno para que Deus possa lançar a semente dele. Amém? E pode ter certeza, irmãos, se Deus tem feito na minha vida, na vida de milhares de irmãos que estão aqui comigo, Deus vai fazer na sua também. Não importa a situação que você esteja, eu tenho uma palavra que vai mudar a sua realidade, se você crer e tomar posse. Amém? Você não chegou aqui por acaso, foi Deus que te trouxe aqui. Deus pode ter usado alguém para ter compartilhado esta oração com você no WhatsApp, ter usado outras pessoas para te indicar esse canal, mas eu creio na ação e no poder do Espírito Santo. Amém? E se você é novo aqui no meu canal, eu quero te dar as boas-vindas e pedir para que você se inscreva. É só você clicar aqui, não paga nada, viu? É de graça. Clique aqui, em inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Você tem que ativar também esse sininho e selecionar a opção todas, porque aí, sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber uma notificação aí no seu celular, tá bom? E não se esqueça também, sempre clique em gostei, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas, já que ele entende que muitas pessoas gostaram, tá bom? Pessoal, o que eu quero falar com vocês hoje é a respeito da provisão de Deus. Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo aqui, muitas vezes ficam preocupados, desesperados, porque vocês já estão na caminhada já faz um bom tempo, vocês estão seguindo Jesus, obedecendo a palavra, mas parece que muitas coisas ainda precisam mudar, e é nessa hora que bate o desespero. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o terreno do diabo é o desespero, é onde ele mais trabalha, é onde ele mais planta as mentiras dele na nossa mente. Por isso, tome muito cuidado com o desespero, tá bom? Se você ficar desesperado, você toma decisões, você pode tomar decisões que vão prejudicar a sua vida toda. Basta você olhar nos noticiários, pessoas que estavam com raiva, ou então que estavam completamente desesperadas, desnorteadas, elas fazem as piores escolhas da vida delas. Elas então não pensam antes de agir, e com isso elas sofrem as consequências. Irmãos, o que Deus quer nos dar é esperança. Deus quer nos dar domínio próprio sobre as nossas emoções. Você que está agora passando por uma crise no casamento, tome cuidado com o desespero, porque você pode causar um divórcio, você pode querer terminar o seu relacionamento, sendo que às vezes havia esperança para o seu casamento. Mas no desespero, você não quer pensar muito, você toma decisões erradas. Quantas pessoas perdem dinheiro porque estão querendo cobrir uma dívida que elas já têm, com isso elas contraem novas dívidas, elas refinanciam o carro, a casa, e aquilo vai virando uma bola de neve. Irmãos, tem hora que a gente tem que parar, a gente tem que respirar fundo e não fazer nada simplesmente. Às vezes só o fato de você não fazer nada já vai garantir a sua vitória. Mas se você ficar mexendo demais, isso não vai dar certo. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, Deus não é pego de surpresa. É esta mensagem que você vai memorizar, guardar no seu coração. Deus nunca se desespera. Ele é um Deus que está no trono, Deus está no controle de tudo, e ainda que o mundo inteiro esteja em crise, você tem que declarar, eu estou em Cristo. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Amém? Você tem que profetizar isso na sua vida e não aceitar que a derrota chegue na sua casa. Eu falo isso porque a fé é a certeza da vitória, mas o medo é a certeza da derrota. Irmãos, é impressionante. Quando a gente está com medo, a gente não consegue enxergar uma saída, parece que tudo já deu errado, a gente entrega os pontos. E é por isso que a gente não pode ter no nosso coração a fé e o medo ao mesmo tempo. Ou você vai ser uma pessoa de fé, ou você vai ser uma pessoa que guarda o medo o tempo todo. E para isso, eu quero te dizer uma coisa. Filtre muito bem aquilo que entra na sua mente. Você não pode colocar lixo aqui, lixo no seu cérebro. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você assiste na televisão, aquilo que você
assiste nos sites, né? Lê nos portais de notícia. Tome muito cuidado, porque são notícias pessimistas o tempo todo. Irmãos, a gente às vezes entra numa rodinha de amigos, é só notícia ruim. Olha, você ficou sabendo do fulano caiu, o fulano ele faliu na sua empresa, você está sabendo da crise que está vindo sobre o Brasil, e a gente vai ouvindo essas coisas, irmãos. Isso acaba com a nossa vida, principalmente a nossa comunhão com Deus, porque aí a gente não consegue ter fé de que as coisas podem melhorar. Amém? Então, irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que todo mundo conhece, que é a respeito da multiplicação dos pães e peixes. Eu estava lendo aqui, o Espírito Santo me trouxe muito forte uma mensagem que eu tenho certeza você vai aprender muita coisa aqui. Olha o que está escrito no versículo 5 de João capítulo 6, o versículo 5. Olha o que diz: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Amém? Irmãos, Deus já tem em mente o que Ele vai fazer na nossa vida. Amém? Você tem que crer assim. Ainda que hoje para você tenha chegado uma notícia inesperada, talvez um relatório médico ruim, talvez um relacionamento que acabou, talvez você foi lá no banco, você viu que você está devendo no banco. Isso tudo abala a nossa fé, mas Jesus já tem em mente o que Ele vai fazer na sua vida. Só que essas provações vêm para testar a nossa fé, para saber se realmente a gente vai continuar crendo em Deus ou não. E aqui, irmãos, nós percebemos algo interessante. Jesus subiu ao monte e Ele sentou com seus discípulos para trazer ensinamentos. E Ele percebeu que a multidão estava chegando. E aquela multidão já estava seguindo Jesus há muito e muito tempo. Irmãos, muitas pessoas ali já estavam sem comer há 1-2 dias. E eram milhares e milhares de pessoas. E eu fico imaginando aquelas pessoas pensando assim, ó. Vamos tentar imaginar o que passava na cabeça delas. Olha, eu já estou seguindo esse Jesus, esse aí que diz que é o Filho de Deus, nós cremos nele, mas será que ele não está percebendo que eu estou com fome? Será que ele não está percebendo que eu estou passando necessidades? Ele aqui fica só querendo ensinar, trazer ensinamentos? Será que ele não pode fazer algo concreto por nós? Irmãos, eu acredito que era isso que passava na cabeça de muitas pessoas. E Jesus, Ele não somente tem o poder de mudar situações, mas Ele tem compaixão, irmãos. E a Bíblia diz que naquele momento, Jesus, ao ver a multidão se aproximando, Ele quis provar o coração do seu discípulo chamado Filipe. E Ele perguntou assim: Filipe, onde que nós vamos comprar pão para esse povo comer? E é interessante que aqui no versículo seguinte diz: Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Irmãos, como eu disse, Jesus não é pego de surpresa. Ele já tem em mente o que Ele vai fazer na sua vida. Ele já sabe como abrir as portas na sua vida. Mas você ainda não sabe, e por isso você está sendo provado. Devemos entender, irmãos, que o tempo da provação é o tempo mais propício para Deus fazer o milagre. Quando as coisas estão bem, quando está tudo bem, a gente muitas vezes não quer nem orar. Essa é a verdade. A gente se acomoda, mas quando a gente está naquele momento de provação, é onde Deus olha para a nossa essência, para o fundo do nosso coração. E aqui está dizendo que Jesus fez uma pergunta para Filipe, sendo que ele já sabia a resposta. Então, o que Jesus está querendo nos dizer aqui é o seguinte: eu sei o que eu vou fazer, mas eu quero saber de vocês. Vocês também creem que eu posso fazer? Amém? E aqui continuando no versículo 7, olha o que Filipe disse. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Irmãos, aqui nós vemos a nossa limitação, as nossas fraquezas. Nós somos como o pó da terra, irmãos. Nós somos nada perante a grandeza de Jesus. Aqui os discípulos estavam olhando para aquilo que os olhos deles conseguiam enxergar. Mas Jesus estava olhando com os olhos da fé. E então vem Filipe, e ele diz: Senhor, nós temos 200 denários.
que não comprariam pão suficiente nem para um pedacinho para cada uma dessas pessoas. Ou seja, ele olhou para aquilo que ele tinha, para as suas circunstâncias. E no mesmo momento, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: Senhor, nós temos aqui um menininho, acabou de trazer 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele também duvidou e ele falou: mas o que é isso para tanta gente? Irmãos, nós não podemos julgar esses discípulos, porque eu acho que a gente ia fazer a mesma coisa. O que será que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixinhos. Irmãos, quando nós olhamos as circunstâncias, nós só vemos fracasso, desilusão, frustração. A gente se desespera e se desanima. Tudo porque os nossos recursos são limitados. Mas nós devemos confiar num Deus que não tem limitações com nada. Irmãos, o nosso Deus é o Deus do dono do ouro e da prata. É isso que diz a palavra de Deus. Então, Deus é o dono de todos os recursos. Mas é uma coisa interessante. Esses recursos, para eles chegarem na terra, na nossa vida, é preciso ter fé. Precisamos acreditar. Então, Jesus está colocando à prova a nossa fé hoje. Eu sei que vocês estão passando por lutas e nós já vamos orar nesse sentido, afirmando que nós cremos no poder de Deus. Não sabemos como vai acontecer, mas só precisamos saber que Deus está conosco e que Ele é poderoso para nos guardar. Amém? Eu já deixei minha Bíblia ali, nós já vamos orar, mas antes eu quero trazer para vocês o versículo de Provérbios capítulo 3, o versículo 5, que diz algo muito interessante. Lá está escrito assim, que devemos confiar em Deus de todo o nosso coração e não apoiarmos em nosso próprio entendimento. Devemos reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. E aí fica a pergunta: o que é que você quer que endireite na sua vida? Talvez um relacionamento, talvez as suas emoções. Você deve estar pensando como a multidão: Senhor, eu já estou te seguindo há tanto tempo. Será que o Senhor não vê que eu estou ficando sozinho, que o tempo está passando? Eu já passei dos 30, já passei dos 35. E aí você começa a pensar como as pessoas do mundo, né? A mulher pensa assim: vou ficar para a titia. Agora eu não vou encontrar mais ninguém. O final da minha vida vai ser muito triste, eu vou ser sozinho. Minha irmã, não pense dessa maneira. Deus pode fazer com que você tenha uma família abençoada. A Bíblia diz que Ele faz com que o solitário habite em família. Que a mãe que não tem filhos, ela seja alegre mãe de muitos filhos. Irmãos, Deus é poderoso. Deus pode fazer o impossível. Por isso você tem que crer até o final. Eu me lembro que enquanto eu esperava pela minha futura esposa, muitas pessoas diziam para mim assim: será que você vai continuar obedecendo a Deus ainda que não aconteça esse milagre? E teve até uma pessoa que falou assim: e se você não casar? Como que vai ser? Como que vai ficar a sua situação? Porque você está esperando em Deus, você não quer se relacionar com ninguém. Mas não é que eu não queria relacionar, irmãos. É que as pessoas que eu encontravam, as moças, né? Eu percebi que não valia a pena, não tinha o mesmo propósito. E foi então que eu tive que tomar a decisão. Eu vou esperar até o milagre chegar. Eu vou continuar orando, vou fazer a minha parte. E para essas pessoas eu respondia: o meu Deus é fiel e Ele vai fazer o que está no meu coração, porque eu creio que aquilo que eu desejo no meu coração é agradar a Deus, é tudo para a glória dEle. E Deus concedeu o meu desejo e eu creio que vai acontecer com você hoje. Amém? E agora nós vamos orar, você vai aquietar o seu coração. É como se a gente abaixasse a frequência, né? Vamos tirar toda a ansiedade, todo o medo e vamos nos entregar completamente ao Senhor. Como eu disse para vocês, não devemos confiar em nosso próprio entendimento. Ou seja, não devemos tentar adivinhar como Deus irá fazer. Deus vai fazer, irmãos. Não importa as circunstâncias, se as pessoas à nossa volta acreditam ou não. Deus vai fazer, Ele é fiel. Amém? Então feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento. Pai, muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora precisavam desta palavra. Pai, eu sei que não tem sido fácil, Pai. Hoje em especial parece que tudo está dando errado. Parece que a gente já acordou triste e desanimado. Mas eu te peço, ó Deus, traga provisão, Senhor. Entre, Senhor, no nosso coração e arranque, Pai, todo medo, todo desespero.
Que o Senhor, meu Pai, fortaleça o cansado, o abatido. Que o Senhor traga alegria ao nosso coração, porque a Tua palavra diz que a alegria que vem do Senhor é a nossa força. Pai, em nome de Jesus eu te peço, conceda os desejos do nosso coração, assim como está escrito no Salmo 37, que quando encontramos prazer na Tua presença, o Senhor concede os desejos do nosso coração. Oh, meu Deus, quantas pessoas aqui estão preocupadas, porque já estão te seguindo, já estão caminhando contigo, mas parece que as lutas estão cada vez maiores. E elas se questionam, será que Deus não está vendo? Eu estou seguindo Ele há tanto tempo. Será que Ele não vê que está faltando mantimento na minha casa? Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão reconhecendo que já questionaram ao Senhor por causa dessas coisas. Mas eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. E que o Senhor abra portas na nossa vida. Que o Senhor traga provisão e que o Senhor traga também a paz de espírito que tanto precisamos. Oh Jesus, eu creio que o Senhor está operando aqui nesta oração. Eu creio que não tem sido em vão estes momentos de oração. Pai, nos ajude, Senhor, a não quebrar essa corrente de fé, mas que a cada dia a gente possa estar aqui, apresentando os nossos pedidos, necessidades, de manhã e à noite, começando o dia na Tua presença e terminando, consagrando o nosso dia e a nossa vida nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada homem e cada mulher que está aqui orando comigo. Cada necessidade eu te peço, Senhor, entra com provisão. E desde já eu te agradeço, já te louvo por tudo que o Senhor tem feito. E eu creio que o Senhor já está agindo em nosso favor. Assim como está escrito na Tua palavra, em Isaías 64, versículo 4, que não existe outro Deus semelhante a Ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Pai, eu creio que enquanto esperamos em Ti, o Senhor trabalha em nosso favor. E eu te louvo e te agradeço por tudo, ó Pai. Fica conosco, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.